Isso pede que andemos na luz, andemos como Ele andou, andemos como Ele andou. Não há barulho e trevas, não há nem nunca haverá. Pois quando vem a luz, dissipam-se as trevas, não há lugar para Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 17, verso 2. Assim diz a palavra do Senhor: o servo sábio dominará sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. Nós temos no verso 2 do capítulo 17 uma inversão com certa ironia, pois não faz sentido o servo dominar sobre o filho. Mas é o que pode acontecer quando a sabedoria estiver ausente. Isto ocorreu quase que algo semelhante assim ocorreu quase que imediatamente após a morte de Salomão, quando seu servo Jeroboão dividiu a herança com o próprio filho, que procedeu indignamente, isto é, Roboão. Você pode ler essa história em 1 Reis capítulo 12 e 13. Quem confia em sua própria sabedoria ou inteligência acaba revelando suas tolices, deixando de ouvir quem realmente pode ou poderia ajudar. Infelizmente, parece que estamos vivendo numa época em que muitos filhos têm causado vergonha aos seus pais e assim deixam de participar da herança de sabedoria dos pais. Certamente, a sabedoria de um filho imitará a sabedoria dos pais, quando este filho ouve ou aprende a ouvir o conselho dos pais. A sabedoria de um filho existirá quando compreender que a obediência aos pais lhe confere crescimento e maturidade, evitando que caia na armadilha dos desejos da carne, causando vergonha à sua família causando a sua própria destruição. Nesse momento, me lembro de vários momentos conversando com o irmão Luiz dos Santos, que foi morar com o Senhor recentemente, deixando um legado de sabedoria e prudência para os seus filhos e para quem teve o privilégio de sua amizade, como eu e muitos outros irmãos. Ele dizia que o sucesso de sua vida material, seu casamento, sua vida emocional era resultado da obediência aos seus pais. Muitas vezes ouvi esse irmão dizer isso. Isso gravou em minha mente. Tomara a Deus que isso grave também na mente dos jovens, para que possam seguir o exemplo dos mais velhos. Esse é o curso natural da vida. Os mais velhos precisam dar exemplo para os mais novos. Foram 88 anos de vida do nosso irmão Luiz e 63 anos de casamento com Dona Alice. Exemplo nós temos. A grande pergunta é: vamos decidir seguir
esses bons exemplos ou vamos caminhar em direção à nossa própria vontade? Como já dissemos diversas vezes, sabedoria é a prática do conhecimento que adquirimos ao longo da vida. Se não há prática, não há sabedoria. Até mesmo o conhecimento intelectual só faz sentido na vida de alguém se ele colocar em prática o que aprendeu. Senão, terá apenas conhecimento e nada mais. Certamente, se desejamos participar da herança prometida por Deus, o Pai, precisamos abandonar a conduta vergonhosa e andarmos na luz do Filho que veio nos revelar o Pai. O filho de conduta vergonhosa não apenas desonra Deus, o Pai, como também a sua própria família, os seus pais. O servo sábio, ou seja, que tem bom senso no falar e pratica o que aprendeu, pode vir não apenas tomar parte na herança, mas ser reconhecido como filho, que é desse caso específico que trata o provérbio. Deus, ele nos deu oportunidade de sermos reconhecidos como filhos, uma vez que somos criaturas. Mas ele nos dá o direito de ser filho. Em João 1, 12 e 13, a palavra nos diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ser membro da família de Deus só se dá por meio de sua graça. É pura bondade e benevolência divina que podemos fazer parte da família de Deus. Embora nunca seja uma realização humana o se tornar filho, porque é Deus, o Pai, quem concede o direito pela graça, ainda há a responsabilidade humana pela escolha, quando se diz que receberam e creram. Isso diz respeito à escolha. Ninguém é obrigado a se tornar filho de Deus. Se quiser ser criatura para sempre, o será e colherá as consequências desse ato. Mas uma vez que escolheu, recebeu e creu, precisa viver de acordo com a vontade do Pai, a fim de receber os direitos de filho. Assim, nós tomamos parte na herança como filhos, mesmo que nós não éramos antes, mas se mantivermos nossa conduta vergonhosa perante o Pai, o desonrando na sociedade em que vivemos, revelando desprezo pelos conselhos de Deus, certamente perderemos nosso lugar, que será dado a outro que tenha bom senso e sabedoria para viver de acordo com o que aprendeu. Pois é nisto que consiste a verdadeira sabedoria. No mundo físico, o servo sábio dominará sobre o filho de conduta vergonhosa. E o servo participará da herança como um dos irmãos. É como se fosse membro da família, mas os filhos, no mundo físico, ainda terão alguma coisa. Porém,
no mundo espiritual, agir com insensatez trará perdas eternas. Para quem experimentou a graça, se tornando membro da família espiritual de Deus, mas com sua conduta vergonhosa, ultraja, desonra o Espírito da graça. Sugiro que você, como filho, abandone o caminho da insensatez, o caminho da rebeldia e o caminho da sua própria vontade e siga o conselho sábio daqueles que amam você de verdade e assim você continue tendo direito à herança celestial e eterna oferecida por Deus, a quem chamamos de Pai. Que Deus te abençoe. Cristo pede que andemos na luz, andemos como Ele.